Que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui e vamos conversar com um casal, ex-pastores, e que por um motivo de desobediência à palavra de Deus, eles então saíram do quadro de pastores, porém não saíram da fé. Eu estou aqui com o Denilson e a Fernanda. Denilson, quando você era pastor na Igreja Universal do Reino de Deus, você ensinava sobre o sacrifício? Sim, bispo, porque o sacrifício ele já nasce dentro da gente desde o momento que nós nos tornamos membro. Então, eu quando cheguei à igreja como membro e eu entendi o que era realmente o sacrifício, não seria justo eu depois como pastor não ensinar o sacrifício. Então, foi uma consequência, porque eu vi como membro o que Deus fez na minha vida. Denilson, ex-pastor Denilson, como é que era a tua vida antes de você chegar até a Igreja Universal? Era uma vida muito conturbada, bispo, porque a minha família, né, todos serviam aos encostos. Eu vim de uma tradição, né, familiar, onde minha avó, minha mãe, meus pais, todos serviam aos encostos. E eu, né, vivendo naquele meio de frustração, de brigas, porque meu pai era um homem muito violento. Fui criado dentro de um lar agressivo, onde meu pai batia muito na minha mãe. Era um lar muito, muito destruído. Tanto que o casamento dos meus pais duraram muito pouco. Eles se separaram, fui conviver com a minha avó, foi com ela que fui criada praticamente. E, em função disso, tive uma adolescência muito conturbada e também emancipada, porque eu já, aos 14 anos, eu já me vi na necessidade de trabalhar. Com 15 anos, eu já morava sozinho. E aí também, fruto de morar sozinho, já comecei a conhecer as más companhias, usava drogas, me envolvi com um grupo de tráfico, e, enfim, minha vida era uma totalmente desgraça, era uma ruína total. E foi através de uma pessoa que eu conheci, né, uma namorada que eu tive, que a mãe dela frequentava a Igreja Universal nessa época. E ela falou que eu só iria à igreja se namorasse a filha dela. E eu, por ironia, falei, eu vou, mas não fui pela igreja, fui porque eu queria ter o compromisso com ela. Só que, por final, eu não fiquei com ela, continuei na igreja, me converti, né? E, a partir daí, as coisas começaram a mudar. E eu lembro que, uma ironia, né, que eu era novo na fé ainda, quando eu tinha chegado na Igreja Universal, e também, por coincidência, estava começando a Fogueira Santa de Israel. E nesse já meio tempo, que eu já estava frequentando a igreja, já estava fazendo minhas correntes de libertação, em pouco tempo, eu já comecei a ver o fruto dessa fé. E em pouco tempo que eu já estava na igreja, já tinha conseguido um trabalho, já tinha comprado um carro. E a pessoa que me levou na igreja, quando eu levantei para fazer o sacrifício, ela me segurou no braço, dizendo, você sabe o que você está fazendo? Eu falei, sei. Falei, não, você é louco? Eu falei, não, eu tenho certeza. Porque ela achava que aquilo ali era uma emoção da minha parte. E não, eu tinha certeza. Eu tinha entendido perfeitamente que eu falei, poxa, meu Deus, em tão pouco tempo na igreja, o Senhor me deu essa condição. Eu cheguei doente, endemoniado, enfermo, sem uma perspectiva de vida, sem nada. E hoje, em tão pouco tempo, eu já tenho um trabalho, tenho um bom emprego, consegui comprar meu carro, tenho paz. Agora, depois que você foi levantado a pastor, você viveu o dia a dia dos bastidores da igreja, no meio de pastores. Hoje, você não é mais pastor, você é um ex-pastor, mas hoje, você continua participando da Fogueira Santa? Não só participando, mas como sacrificando. Ah, é? Sacrificando. O que você tem hoje? Hoje eu tenho duas empresas. Duas empresas. Tenho um pet shop, temos uma empresa, uma clínica. Hoje eu tenho minha casa própria, tenho 2 automóveis, agora acabei de adquirir um 0, fruto da campanha de Israel também. Ah, é? Domingo nós sacrificamos no altar e hoje eu estou com o meu carro importado aqui, 0 quilômetro, na garagem da igreja. Ah, é? Você, como viveu o dia a dia? Quantos anos de pastor você teve? Eu vivi 16 anos. 16 anos de pastor. Então você
conheceu mesmo, você viveu conosco 16 anos. Se de fato e de verdade houvesse uma intenção pessoal com relação à Fogueira Santa, você seria uma das pessoas que não participaria. Não é verdade? Com certeza. Inclusive, isso foi uma das coisas, porque quando eu sacrificava, as pessoas me criticavam. E eu falava, mas é com eles e Deus. Eu estou fazendo a minha parte. E depois que eu me casei, uma pessoa que já tinha feito parte do quadro de pastores e continuava mesmo assim sacrificando, isso me fez ver o quão puro é o sacrifício. Porque se não fosse, por que ele faria? Né? E aí, quando as pessoas vinham me criticar, eu falava, olha, meu marido sacrifica, por que eu não vou sacrificar? Ele que já foi Ele pastor. que já foi pastor. Então, se fosse para dar dinheiro para pastor, ele não estaria dando. Então, isso me fez enxergar melhor ainda a fogueira. Foi o altar que mudou a tua vida. Isso, bispo, porque o altar ele está dentro de mim, bispo. Então, quando a gente tem um altar dentro da gente, a gente tem essa necessidade do sacrifício, porque o altar ele pede sacrifício. E sem o sacrifício eu não sou nada. E a base do sacrifício que eu vivo, que eu respiro, que eu caminho, que eu sonho, os meus sonhos, meus projetos, minhas orações, todas elas não teriam sentido se não fosse o fruto do sacrifício. Então, hoje, tudo que nós temos, tudo, meu casamento, quando eu oro, eu só agradeço a Deus. O que você diz aos ex-pastores que estão nos ouvindo agora, assistindo essa programação? Óbvio, porque eu digo a esses ex-pastores que eu entendo perfeitamente o que você está passando, né, porque eu já estive nessa posição, estou nessa posição de ex-pastor, mas quando a gente confia em Deus, quando a gente não olha para o homem, a gente nunca tem que olhar para o homem, porque o homem é falho, mas Deus não falha. E quando a gente coloca a nossa confiança em Deus, quando a gente quando nós temos um encontro verdadeiro com Deus, então Deus não falha. Então, a vocês, pastor, eu quero dedicar o meu testemunho a você, dizer que assim como eu conquistei, assim como Deus tem me abençoado, você não tem que buscar outro altar. O altar é esse, o altar que está dentro de você. Você não tem que buscar outro altar, porque o altar da Igreja Universal, não estou levantando bandeira de igreja, mas foi nesse altar que eu aprendi a viver a fé. Foi esse altar que me acolheu, foi esse altar que me abraçou, foram esses pastores que tiveram a paciência, o amor, o carinho para me escutar. Então, o meu altar é esse, é nesse altar que eu sacrifício. E é esse conselho que eu dou para você. Sacrifique. Se você sacrificar, sua vida também vai mudar.